porque aparentemente Virgínia e Zé Felipe não estão bem, tão de boa assim. E o problema desse casal parece ser dinheiro. Documentos apresentados à Justiça de Goiás revelam que o cantor solicitou uma auditoria urgente sobre os bens que compartilha com a Virgínia, incluindo até a viagem dela para Madrid. Esses documentos foram obtidos pela coluna Fabiola Heipert. O objetivo é esclarecer movimentações financeiras ocorridas depois da separação, que, segundo o Zé, teriam sido feitas sem seu conhecimento. O cantor pede uma revisão completa das contas, empresas, outros ativos ligados à ex-mulher, incluindo aí imóveis, veículos, investimentos, ações na bolsa e até criptomoedas, para garantir o levantamento integral do patrimônio que vai ser partilhado por eles. A defesa do cantor afirma que Virgínia teria controle excessivo de valores expressivos em contas bancárias e aplicações. E o Zé Felipe sugere que a tal da Aerotrip aí que ela está fazendo pode ter sido custeada com dinheiro que seria dos dois. Olha, pauta boa, hein? Pauta boa, passamos a semana inteira aqui nesse papinho de amor, de que o casal de um lado tá feliz, o casal do outro tá feliz, tem gente viajando, tem gente postando fotinha. Rick, essa história aí é bem mais interessante do que falar de fotinhas e pedidos de namoro, não é verdade? Finalmente acabou a paz, finalmente o pau tá atorando. E vamos ser sinceros, Virgínia não tinha realmente 1/10 da fortuna antes do casamento. Não sei qual foi o regime que eles casaram, aparentemente deve ter sido comunhão de bens. E ele tá certo em pedir que isso seja esclarecido, porque se o dinheiro foi conquistado com os dois juntos, deveria ter a aprovação dele, ou deveria ser um dinheiro guardado para os 3 herdeiros do casal. Porque vamos lembrar, muitas coisas que a Virgínia conquistou foram pagas pelo Zé Felipe e pelo Leonardo. Inclusive a liberdade, entre aspas, dela, porque ela estava presa a um contrato com a agência do Rezende, o ex-namorado dela, e quem arcou com essa multa de rescisão foi o Zé Felipe. O jatinho, quem comprou foi o Leonardo, tanto que ele teve até que comprar de volta. Ou seja, acho que Zé Felipe está certíssimo em pedir esclarecimentos de onde está vindo esse bacanal. Isso está sendo pago apenas com o dinheiro atual pós-divórcio ou são as nossas reservas sendo queimadas para você ir ter dates em Madrid? E é sempre importante lembrar que quando você está casado, independentemente do regime de comunhão, você tem que saber onde o dinheiro está indo, onde está sendo investido, depois que termina, mais ainda. Só que meio que causa uma surpresa, porque a gente estava vendo uma aparente tranquilidade entre os dois, cada um vivendo a própria vida, curtindo o seu momento. Você acha, Richard, que essa pauta dinheiro vai fazer com que Virgínia e Zé Felipe eliminem qualquer resquício aí de bons moços que eles estavam levando com esse fim do relacionamento? Não, Rafa, então, a paz que existiu entre Zé Felipe e Virgínia no aniversário da Flo-Flo durou o tempo de um story, pelo visto, né? Mas olha, sabe, enquanto o Rick tava comentando, será que não tem um dedinho, talvez uma mão inteira aí do Leonardo? Ainda mais aí com os últimos acontecimentos, das reações dele enquanto a Virgínia abria a boca no aniversário. Porque assim, eu confesso que ele me parece meio um pouquinho lento assim, para essas coisas, mas com o auxílio de seu pai, Leonardo, me parece que ele tenha, né, acordado para isso também e queira entender, né, a situação toda, ainda mais que a gente viu aí durante a semana a fortuna, né, que a Virgínia tem e, de fato, boa parte dela foi conquistada enquanto estava com o Zé Felipe e tô achando que tem dedinho do Leonardo aí junto na situação. Rick, quero que você comente essa teoria do Richard, porque eu achei ela interessantíssima. Porque ele trouxe esse comentário, já ia derrubando a coisa, você viu aqui, né? Enfim, vamos continuar. Já trouxeram aí esse comentário de que o Zé é um pouquinho lento, né? A gente até chegou a fazer uns comentários um pouco mais ácidos ontem em relação a isso. O Michael tá quieto dizendo aqui, ó, que ele é lento, mas ele tem dinheiro para bons advogados. Você acha que pode sim ser muito mais uma coisa da família se unindo para dizer, ó, beleza, viva a sua vida, seja feliz, namore. Mas você tem 3 filhos e o dinheiro que você juntou com o meu filho é dos meus netos também.
Eu acho que o Richard pegou muito bem. Com certeza tem um dedinho do Leonardo, tem um dedinho da família. Porque o Zé, ontem a gente tava até fazendo a piadinha da tatuagem, ser de analfabeto, blá blá blá. Porque ele é muito lerdo, ele é muito good vibes, ele é muito paz e amor, ele é muito feliz, ele é muito sonso. O que a Virgínia tem de trambiqueira, o que a Virgínia tem de vivíbora, de tigrinha, o Zé tem de incapaz. Essa é a verdade. Claramente ele foi direcionado por alguém de faz uma auditoria nas suas finanças ou você não vai ter onde cair morto daqui a pouco. Logicamente é um exagero, estamos falando de uma das famílias mais ricas do país. Mas ele está certíssimo em querer fazer essa blindagem patrimonial. Coisa que a Virgínia certamente já fez. Ou alguém acha que o dinheiro que ela está embolsando depois do casamento está sendo colocado em contas bancárias no Brasil, quando as empresas dela estão passando por um forte escrutínio de Ministério Público, polícia e etc. E a gente traz esse detalhe importante, que é o fato de que o Zé Felipe tem toda uma estrutura familiar, tem todo um séquito de advogados, provavelmente, todos aí trazidos pelo pai dele, e não é bom esquecer que, com certeza, Virgínia também deve ter os melhores escritórios de advocacia desse país trabalhando para ela. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? É que, obviamente... Convenhamos que até aqui os escritórios dela não têm sido tão bons, né? Porque a quantidade de ferro que a Bonita já levou na justiça... Foi até proibida de vender bugiganga no Instagram, sinal que ela tá precisando gastar um pouquinho mais com os advogados. Ô, Rick, ou às vezes a situação era até mais grave e eles conseguiram fazer, é o máximo que consegue fazer, exatamente porque a fama não é tão boa. A gente sempre fica nessa dúvida, será que é porque a situação era pior ou porque, de fato, não é tão boa a equipe? Eu fico com a situação de que, às vezes, a situação talvez possa ser até pior do que é imaginável, mas, ao mesmo tempo, é isso. Se tem algo que a gente sempre falou aqui nesse programa, quando a gente está falando de Virgínia, é que ela não é burra. At all. Não tem nada de burra nesse corpo dela. Pelo contrário, é uma mulher inteligentíssima para fazer dinheiro com ela mesma. E se tem uma coisa que é interessante, é briga judicial, gente. A gente pensa logo naqueles júris americanos, obviamente que não é a mesma coisa aqui, mas eu já imagino eles dois lá brigando um na cara do outro e a gente sabendo dos detalhes, uma fofocada aqui, um soltando o podre do outro aqui para dificultar a situação. Ou seja, essa história tem muito pano para manga. Claro que está tudo inicialmente, como a gente falou, ele acionou a justiça para fazer aí um esclarecimento. Não é nada ainda, né, não é nenhum crime, não há nada desse tipo envolvido. É um pedido de esclarecimento que ele, como ex-marido, tem também esse direito. Acredito que a justiça vá entender que ele tem esse direito e a gente vai ficar de olho, porque daqui a pouco ela volta de Madrid, ela obviamente já deve saber o que é que tá rolando, deve já estar, pistola. E a gente vai trazer tudo aqui, analisar direitinho, trazer aqui até mesmo advogados para fazer essa análise, porque, né, a gente adora falar, mas tem que saber o que fala também, porque nesses casos, falar demais também é perigoso. O que a gente sabe é que brigas por dinheiro são as mais divertidas. Família do Gugu, família do Silvio Santos, família da Marília Mendonça. É ótimo quando essa galera começa a se matar por uns milhões a mais na conta bancária. A gente que não chega nem perto, só fica fazendo pipoca, lendo os documentos, falando, nossa senhora, quanto dinheiro. Gente, e agora a gente vai falar de um